Apresentação do mapa mental referente aos princípios físicos da ressonância magnética. A ressonância magnética refere-se ao uso de um campo magnético e ondas de radiofrequência, onde após isso obteremos a imagem. A imagem gerada é a representação da diferença existente entre os vários tecidos do organismo. Bom, o hidrogênio presente no corpo tem caráter de ímã e quando o submetemos no campo magnético, ele possui um comportamento diferente. O campo magnético possui a função de alinhar os hidrogênios. E, quando sintamos princípios físicos, a aquisição é realizada de maneira não invasiva, com redução espacial e não impregnando a razão ionizante. Temos vantagens, que 1. Podemos ter a obtenção da imagem em 3 planos, axial, coronal e sagital. 2. Obtenção de imagens de vasos sanguíneos, determinando a direção e velocidade do fluxo sanguíneo, sem que haja contraste. E 3. Uso de contraste não iodado para pacientes alérgicos a iodo. Nas desvantagens, os exames são relativamente demorados, é necessária a ajuda do paciente, temos um alto custo operacional e próteses ou corpos estranhos podem ser deslocados. Escalas de cinza. Os tecidos com maior quantidade de hidrogênio têm mais sinal, hipersinal e possuem a cor branca. Tecidos com menor quantidade de hidrogênio têm menos sinal, isso se chama hipossinal e tem a cor preta. E o isossinal ou isointensidade ficam em tons de cinza. Eles não são fixos e existem cerca de 35 escalas. Responsável pelo nome ressonância magnética, o magneto é o maior e mais importante componente. Tem como unidade de medida o Tesla. A sua função é coordenar os movimentos atômicos e assim padronizar a imagem adquirida. Denominamos essa ação de alinhamento. Existem 3 tipos de magneto: de resistência, que não são usados pois são muito fracos, permanentes, que possuem força de campo limitada, normalmente a 0,3 teslas, e são chamados de baixo campo, e os supercondutores, onde os campos magnéticos são muito altos, variando de 1 tesla a 3 teslas, denominados de alto campo. O magneto possui o isocentro, lugar onde devemos posicionar a região de interesse para que se inicie o exame. Outro componente importante é o gerador de radiofrequência, que produz e controla o tempo de exposição e a quantidade de radiofrequência. As bobinas aplicam o pulso de radiofrequência. Elas podem ser transmissoras, receptoras ou transmissoras e receptoras. Agora vamos falar um pouco sobre a segurança em ressonância magnética. Primeiramente, é feita a anamnese, que é constituída com perguntas de sim, não e não sei. Ela serve para verificar se o paciente possui contraindicações e para verificar se o paciente possui algum item metálico. Essas contraindicações podem ser relativas ou absolutas. Precisamos ficar atentos à força de atração, pois aumenta conforme a proximidade do magneto e o tamanho da massa. O movimento de precessão é o movimento dos momentos magnéticos em torno do eixo do campo, e o que interfere é a frequência precessional, trajetória, ângulo de precessão e intensidade do vetor que promove o campo giratório. A produção do sinal ocorre quando os vetores precessionam em torno do campo e da radiofrequência. A taxa de excitação e relaxamento é menor na água e maior na gordura. A excitação acontece na aceleração da precessão, a inclinação do vetor do eixo longitudinal para o transverso. O relaxamento ocorre quando o sinal é produzido pelo campo, com a interrupção do pulso de radiofrequência e os vetores perdem energia e desaceleram, retornando ao eixo longitudinal. Os hidrogênios paralelos são spin-up, com menor energia, vetores na mesma direção e sentido, melhora a qualidade da imagem. Os hidrogênios antiparalelos são spin-down, com maior energia, vetores na mesma direção, porém sentido contrário. E as interferências são a potência do campo magnético, quanto maior a potência, maior a quantidade de prótons paralelos, e a energia de ligação química, quanto maior a energia, maior tendência ao paralelismo. Existem na ressonância magnética para fins médicos 6 efeitos de relaxamento
que acontecem simultaneamente e são T2 estrela, recuperação T1, declínio T2, densidade de prótons, difusão e desvio químico. Aumentamos um deles e diminuímos os demais com a aplicação do pulso de radiofrequência. Essa modulação influencia no contraste da imagem e recebe o nome técnico de ponderação. Ponderar uma imagem significa fazer com que um dos efeitos fique mais evidente com relação aos demais. As sequências de pulso são a forma de aquisição das imagens médicas. Indicam uma ordem cronológica de pulsos de radiofrequência que irão se repetir a cada aquisição. Existem as sequências de pulso gradiente eco, spin eco, turbo spin eco e inversão recuperação.